entregou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Agora 10:37. Espera só um minutinho. 10:37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas essas coisas, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Arrependimento, 2:38 de Atos. Salvação, 2:40. Fé, 3:16 de Atos Apóstolos. Arrependimento, Atos 3:19. Ele diz, arrependei-vos todos. Diz aí 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. 3:26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. 10:42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. E perdão dos pecados mediante a fé. 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Tem coisa melhor do que ter pecados perdoados? Porque o homem pode ter tudo, mas se ele não for perdoado, é do inferno. Entendeu? Então, mensagens cristocêntricas, mensagens evangelísticas, mensagens que falam do sofrimento de Cristo, dos objetivos divinos, dos propósitos do céu para com o ser humano. Então, infelizmente, muitos não preparam isso daí porque estão preocupados com o quê? Com a glória. Querem ver a igreja. Porque, eu sou bem sincero, eu gosto de pregar em atividade, não faço nem questão. Primeiro, a gente não tem o tempo que a gente merece. Tem que passar uma semana, um mês estudando, jejuando, orando, buscando texto, livro. Quando chega lá, o cara dá 30 minutos, 20 minutos para a gente, sempre pegar uma hora, tem gente que sai reclamando. Eu não gosto de pregar em festividade, sou bem sincero. Sou bem sincero. Eu prefiro pregar doutrina na igreja de 1 hora. Então, quando chega para a festividade, eu tenho grande condição, eu tenho mais porcentagem de dizer que estou ocupado. Não gosto. Porque o negócio difícil é pregar em festividade. Tá? Porque você se esforça muito e não pode dar o que você recebeu de Deus. Ensinamento. E outra coisa, você está esperando do pregador que ele traga o céu para a terra. Está esperando que ele toque um ponto que a igreja bum, todo mundo batendo, 200 a gente curar, tal. Ou seja, eu acho que não estou esperando o pregador, estou esperando Deus vir para a igreja, né? Em pessoa. Então, eu já fico meio assim já. Então, eu fujo um pouquinho. Prefiro ficar na área de ensinamento mesmo, porque é injusto pregar em festividade. Já preguei em várias e para mim foi difícil entrar e não foi fácil sair. Porque aqui e ali tem um infeliz no meio da igreja que se diz cristão, que
que reclama do tempo. Né? Quando na verdade ele perde não sei quantas horas na UPA, no posto de saúde, em vários lugares, mas não quer aceitar 20 ou 15 ou 30 minutos de conhecimento bíblico na igreja. Meu pastor falando isso, que se ele for pregar em qualquer festividade e der para ele, se o tempo o tempo da palavra, ele faz questão de ler o Salmo 119 todinho. É a pregação dele. Depois ele fecha a Bíblia e amém, vamos orar. Porque, primeira coisa, tem pessoas que vão para um culto festivo e querem que termine 9 horas, está errado. É festivo, foi um ano para chegar lá, tem muita comemoração, então deve ser respeitado. Só vá se você tiver paciência, se não tiver melhor nenhum. Agora, se você não for também, você está perdendo. Porque você deve ir, um momento de júbilo, de glória, o mundo se reúne, a gente passa todo final de semana, está a maior reunião de gente bebendo, se encontrando, né? Aí, e a gente fica criticando uns aos outros, faz festividade, ninguém ajudou, critica, reclama, pode ter que não, tu vai para o inferno, infeliz. Não vai para o céu não. Ô triste, te converte. Que é isso, rapaz? É de Deus, é para a glória de Deus. Que é isso, rapaz? Ou ele confessa ser. Eu já passei por situação pregando, estudei um mês, orei, fiquei apreensivo. Quando chega lá, parece que o coração não tem, parece que ele foi para debaixo dos pés, não tem mais coração. Porque você está ali dentro daquela multidão, tem que trazer o tema. E você começa a ter meio fraquinho, assim, na pressão, aí depois você relaxa e o Espírito toma você vai, aí você vê gente, deixa o telefone, quer pôr o telefone, sempre tem avisar, seu culto começa, aquele culto daqui, levanta, vai, você está pregando, aí começa a se concentrar, e tem grupo que se levanta o grupo todinho e vai embora, porque já passou, é 9h20, meu marido vai ficar para ele, ô infeliz, quando sair de casa, tu é crente de testemunho, tu é uma mulher de Deus mesmo, tu serve o teu marido com educação, com sigileza, com pureza, tu serve o teu marido, tu cuida dele mesmo, então pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu respeito, tu vai sair daqui de amor, hoje é festa de 1 ano, filho, está aqui tua comida, está aqui tua roupa, está aqui isso aqui. Eu preparei tudo isso, sabe por quê, amor? Porque eu vou estar na igreja e geralmente os cultos festivos terminam de aproximadamente 10 horas da noite. Porque quando acaba a gente ainda vai servir o povo tudinho. Então eu estou te avisando para você ficar ciente. Se você quiser ir comigo, vamos. Se você quiser me buscar, eu te agradeço. Se você não puder nenhuma das duas coisas, tu me aguarda que eu vou chegar, tá certo, meu filho? Dá um beijo dele, chega um abraço. Meu irmão, o marido vai aceitar. Mas tem mulher que vem para a igreja, seu marido tem casa, termina logo, termina logo, eu vou ficar até em casa, já não tem casa. Porra, tu é esposa ou escrava? Tu é esposa ou cativa? Tu é o que do teu marido? Porque ambos têm direito igual, ambos têm que se respeitar. O direito que você tem, eu tenho. Agora, quando a mulher daquela, que quando o marido daquela, estava onde? Estava gordo, estava fazendo o quê? Porque chegou essa hora. Então ela vai ter paz também. Qualquer lance dela vai dizer, e aí? Estava onde? Pronto. Porque chegou essa hora, porque atrasou. Mas não dá o testemunho, vive uma vida de liberdade. Estava lá no trabalhar, aí chegou um cliente lá e pegou minha esposa assim. Ela nem percebeu, pegou ela e deu um cheiro na mochila da gente. Aí o Tamara, minha filha, quase que entrava em corrupção. Então, juntou ira com ódio, vontade de matar e tudo. Aí, ela disse, o senhor viu, pai? O que foi? O homem pegou minha dinheiro, me jogou ela daí ainda. Levou ela não? Não, é minha ainda. Não adianta dizer nada para o senhor não faz nada, o que eu faço com ela, pai? O senhor é fogo, né? Não aguento isso não. Puxa, que é isso, pai? Fica tranquila, pai? É isso? Pai, então, tem homem que
do marido. Que é isso, rapaz? O que vale é a intenção dela, que é o respeito. O cara pode até cantar ela. Ela vai dizer, olha, me respeito, eu sou mulher casada. Se ele insistir, ela vai dizer, olha, eu posso dar uma queixa de você está ferrado. Se esses 2 pontos não resolverem, não, aí vou chamar minha família, meu marido e a família. Não tem como. São 3 estágios que o cara vai ter que, no terceiro vai ter que parar. Mas na primeira, eu sou mulher casada, me respeito. Pronto, eu vou fazer. Entendeu? Mas fica dando cordinha, aí vai. Mas é isso aí, meu irmão. Então a gente tem que ter essa sabedoria, pessoal. Então, aqui está escrito: concluímos, portanto, que a pregação sem objetivo evangelístico, mais voltadas para os aspectos sociais, físicos e materiais, que deixam de lado a salvação da alma do indivíduo, não são mensagens do quê? Certo? Sim? Aquele assunto da esposa e tal. Eu tenho um texto na Bíblia que eu não entendo ele muito bem não. Que diz que na igreja as mulheres não podem falar. Que Paulo diz, Paulo diz assim: como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas também à lei, o que a lei determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aí eu não entendo esse versículo, porque isso foi depois de Jesus já ter vindo, já até Paulo falou. Aí, se for você me explicar, por favor. Eita, eu estou no beco, não vem? Veja bem, Paulo ele é muito zeloso no que diz respeito às coisas de Deus. Paulo nunca ele constituiu mulher como presbítera, pastora, né? Não, certo? Então, ele estava tendo cuidado dele porque eu já sei, já vi casos de homens que são dominados pela mulher dentro da igreja. Ele não faz nada sem ela acordar com ele, certo? E isso ainda acontece até no dia de hoje. E Paulo estava zelando aí pelo zelo doutrinário e pela questão do respeito. Porque imagina, o homem está dando ensinamento e a mulher que poderia perguntar a ele em casa, lá entre os dois, né, ela expõe ele a um vitupério, a uma interrogação que ele na verdade não vai poder saber ou responder naquela hora. Um exemplo, né? Aí como ele vai ficar pela própria mulher, isso pode vir de qualquer outra pessoa, mas da mulher, Paulo diz, olha, não é permitido que ela faça isso, e sim que ela interrogue seu marido em casa, entendeu? Então as dúvidas dela, tem um sacerdote em casa, para que está questionando ele em via pública, entendeu? Então, para evitar isso ou aquilo, ele disse que não é permitido que as mulheres falem na igreja. Não é que elas não tinham direito, é para evitar o vitupério, para evitar um escândalo. Como, por exemplo, nessa sequência daí vai falar sobre a mulher que ela tem que usar o véu, né? Porque a mulher que não tem o véu e tal, aí começa a falar. Leia essa do véu aí. Só para vocês entenderem uma coisa, para ficar explicado para vocês. Que tem até a igreja do véu, né? Mas, biblicamente, ela não aceita, ela não é igreja, porque não existe base bíblica para se usar o véu como sendo isso uma religiosidade. Mas veja aí, que só tem um texto na Bíblia que fala isso. E eu não posso usar um texto como doutrina. Eu tenho que ter bases. Diz o quê? Porventura. Fala não sobre o véu. Fala não sobre o véu. Não, estou falando sobre o véu. Não fala não. Não, vá lá depois disso, Paulo eu falei depois disso. E o véu, porventura saiu entre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós. Se alguém cuida de ser profeta, não é esse texto, não, é sobre o véu. Você vai lá e coloca coloca aí. Paulo falando sobre o véu das mulheres. Aí. Diga aí. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Deixa a internet pegar aqui. Está carregando. Tem
que acontece? Vou explicar para vocês. Paulo ali, naquele tempo existia sacerdotisa do templo de Diana, do templo de Afrodite, daquele templo lá em Corinto. Foi. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é o mesmo que se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, cubra-se. Beleza. Então, se usa aí como doutrina, como base para formalizar uma religião. Naquele tempo, a palavra Coríntios quer dizer corrupto. A palavra Coríntios quer dizer corrupto. Coríntios era uma cidade tão terrível em relação à corrupção que o cara vem com a mulher dele, e o cara vem com a dele lá. Então o cara vem com a mulher, o outro casal vem de lá, ele olha para a mulher do cara e ele vai lá, solta a dele e pega a dele. Eu quero sua mulher. Levava ela e relacionava com ela. Coríntios era assim. A palavra Coríntios quer dizer corrupto. Essa cidade não era. Você que ficava com ele, não? Ficava também se quisesse. Não tinha problema nenhum. Certo? Então o que acontece? Existiam os templos lá das deusas, tá? E existia sacerdotisa nesses templos. E como era o tipo de adoração lá? Era com sexo. Tá? Era vários homens nus, várias mulheres nuas, e eles faziam isso crendo que eles estavam adorando o Deus deles. Certo? Então o que acontecia? Essas mulheres sacerdotisas que raspavam a cabeça, eram carecas, elas se convertiam ao Evangelho. Quando elas se convertiam ao Evangelho, elas mudavam, saíam do céu, não ia mais por tempo adorar ao Deus estranho, e passavam a ter a sua vida de respeito. Só que ela estava com a cabeça raspada. Então quem olhava para ela era uma sacerdotisa do sexo, do tempo. Certo? Então quando ela passava, o cara vinha lá e ou pegava no braço dela ou convidava ela. Isso, a mulher ficava casada. Então Paulo disse, olha, para que mais escândalo, cubra-se. Certo? Porque aí você não vai estar demonstrando que tem a cabeça raspada. Porque o véu, né, o respeito da mulher, que coloca o cabelo da mulher, a cabeça da mulher e tal, então vocês se cubram para evitar esse tipo de coisa. Então foi para isso que Paulo fez isso, deu essa palavra. Para que a mulher se cobrisse com véu, porque ela tinha uma cabeça raspada. E a mulher que tem cabeça raspada é uma prostituta do templo de Afrodite, de Diana. Aí Diana principalmente, naquela época. Então, ela era sacerdotisa lá. Então, quem olhou é uma prostituta. Certo? Então, para evitar isso, Paulo mandou que ela se cobrisse com o véu para cobrir essa vergonha. Entendeu, pessoal? Deu para entender alguma coisa? Deu? No tempo de hoje seria roupa? O quê? O véu, o véu está se cobrir. O véu? Cobrir. O véu ele foi para na cabeça. É. Mas o tecido em si, para cobrir, poderia também ser utilizado hoje para roupa. Pode ser Os trajes dela, pode. Se eu converter isso para o tempo de hoje, pode ser utilizado. Pode ser utilizado sim, porque uma mulher que se converte, uma jovem que se converte, ela tem que usar suas vestes também, exterior. porque às vezes você vai andando na rua, você não precisa nem casar, já está vendo que vai querer a velha. É, verdade. E tem mais. Isso às vezes é dentro da igreja. Eu já vi jovem de igrejas, eu não vou falar o nome, as jovens de domingo com short jeans e a Bíblia na mão. Tudo bem, é melhor ela lá do que estar num bar. Mas ela não pode entrar assim no tribunal. Não pode. De calção nem de bermuda. Tem que ser com trajes adequados. Para estar no tribunal do outro. Né? Imagina na presença. Pode ser utilizado no tempo de hoje. Agora, claro, se a pessoa não tem roupa, tem que pode entrar aqui até nu. A gente vai lá para a roupa e veste a pessoa. Você vai receber a pessoa. Mas eu tenho vários tipos de roupa e eu prefiro, eu escolhi para a igreja desse jeito. Então, tem muitas coisas, irmão, que é costume do mundo. E o crente, quando ele é cheio do Espírito, ele entende uma coisa. Quando você é cheio do Espírito Santo,
Você foge de tudo que lhe identifica com o mundo. Ei, Sil, quando tu é cheio do Espírito, tu é conhecido da palavra, tu foge de tudo que te identifica ou que te assemelha com o mundo. Entendeu? Tudo que vai me fazer parecer com alguém do mundo, eu tiro de mim. Tiro de mim. Entendeu? Isso é tudo. Isso é música, isso é enfeite, tá? Isso é tudo. Então, é por isso que aqui na nossa igreja, a pessoa se converte, vem lá, o cara vem lá, com um transilinho e uma coisa aqui. Eu não vou mandar ele tirar, não. Jesus, deixa ele aí. O Espírito Santo vai tirar. A palavra vai tirar. Quando ele começar a ler mesmo, buscar, ele tira a corrente, ele tira o transilinho, ele tira a pulseira, ele tira a roupa safada, ele tira a palavra, vai muda. O negócio é ele ouvir a palavra. E o Espírito Santo vai convencer segundo a palavra. Agora você não pode mandar ninguém fazer isso aqui, porque ele está sendo forçado. Tudo aqui tem que ser voluntário. Você tem que sentir a vontade de fazer. O que é feito por força, Deus diz, não é por força nem pelo meu Espírito. Diz o Senhor. Jesus mandou Pedro tirar a roupa assim pura. Ele disse, olha, Pedro, vem essa espada, porque Pedro tinha o direito de andar armado para defender Jesus, porque todo nazireu, todo homem dedicado a Deus, ele teria que ter um guarda-costas, né? Um cara uma pessoa para andar com ele, para proteger ele. E esse segurança de Jesus era Pedro. Então Pedro Jesus não se sentia bem ver Pedro armado, com espada. Muitas vezes o Senhor mandou ele vender pela espada, tá? Vendo pela espada e tal. Né? Mas Pedro, carnal, né? Não largava não. Né? Até rapidamente ele tinha muito amor de Jesus. Mesmo sendo carnal, ele amava Jesus. Né? E tem muitas coisas assim que ele fez que não vou falar nem que vai se entender. Mas você vê que ele tem direito de andar. Mas em nenhum momento o Senhor forçou, você disse, rapaz, ele era para a palavra, Jesus, né? E Jesus não, porque aquilo ali era para Jesus, não era para ele, era para Jesus. Então ele disse, olha, eu não preciso feito essa espada, né, para dar para os pobres dinheiro, mas Pedro não fazia, certo? Mas no nosso caso hoje, a gente não pode estar forçando ninguém a nada. O dízimo, a gente não pode dizer, já deu dízimo? Não. Por que não deu dízimo? Não. Você sabe que deve devolver, por que não deu ainda? Certo? Exigência de dízimo é só para quem é obreiro. É obreiro? Não está dando dízimo, não? Então vai perder o direito que você tem. Porque você é obreiro e deve ensinar as pessoas nessa fé, e você que deve ensinar, não vive, não pratica, então você não é digno de dar o ensino. Obreiro deve ser, de certa forma, falando certo para você entender, obrigado a dar o dízimo. De certa forma. Se algum obreiro é obrigado a dar, pastor? É. Você não é obreiro? Você não dá o ensino? Se alguém perguntar a você se é para dar, você vai dizer o quê? É ou não? É para dar? E o que ele dá? Entendeu? Então, eu tenho que começar por mim. E eu sou portador dessa palavra que ensina isso, que é para eu fazer e eu não faço, então eu não posso ser portador dela, eu não sou digno. Então sai. Então, o obreiro deve ser constrangido a dar o dízimo. Porque se ele não dá o dízimo, ele não é um obreiro. Por quê? Ele não está contribuindo. Ele que é para ser um exemplo, para ajudar, ele não está fazendo, meu irmão. Então, sai da escala. Fica aí na igreja como membro, porque como membro, se dá se você quiser. Quem vai perder o ganhar é você. Não problema nenhum. Mas o obreiro deve dar. Dá como exemplo, para que ele também possa contar um testemunho. Irmão, eu sou dizimista, Deus tem me abençoado tremendamente, tem feito isso, feito aquilo. Ele vai ter testemunho. Se ele não dá, nem Deus vai abençoar mais ele nessa área financeira. Ele vai conseguir alguma coisa? Vai. Mas ele vai ter o mais de Deus. Porque Deus sabe que se der a ele, ele não vai fazer nada. Vai ficar para ele. Não tem que dar. Deus só dá quem investe. Então, essa é a razão. Então, quantas pessoas que não são evangélicas que ajudam mais do que quem é evangélico? Coisa que são. Tá? A gente está vendo a campanha do caixa, teve gente do bar, gente de fora que não é evangélica, que está mandando dinheiro para mim, para comprar o caixa. E tem pessoas que podem, não estou falando das que não podem, estou falando que podem e ouvido de mercador. Nem sabia. Sim. Dama de boca. Entende? Mas Deus está vendo e só está perdendo. Amém, pessoal? Amém.
Tem alguma pergunta para fazer? Estou liberado? Então, a gente terminou o curso de evangelismo. Agora vem o quê? As considerações finais. Enfim, chegamos ao final do curso de evangelismo. Esperamos que o nosso aproveitamento tenha sido 100%, mas caso haja dúvida pendentes, não se preocupe, teremos o maior prazer em esclarecê-las à medida do possível. Você atravessou com êxito uma etapa na sua caminhada, foi integrado no exército do Senhor Jesus. Porém, você deve ter consciência de que a batalha continua e que não é tão fácil resistir à investida diabólica, mas não é impossível vencê-las, principalmente quando temos ao nosso lado quem? Pois sem Ele nada podemos fazer. Nada melhor do que jejuns e orações para vencermos o diabo, resistindo-lhe firme, vigiando em todo momento para não cairmos em o quê? E com isso possamos agradar ao Senhor, inclusive nas noites escuras de nossas vidas. Agora, a nossa próxima etapa é o quê? Esta não durará apenas um período, foi esse curso de tempo, mas só findará quando formos chamados pelo Senhor para morarmos com Ele eternamente. Todo cuidado é necessário, pois seremos enviados como o quê? Ovelhas para o meio de lobos. Sabemos, portanto, que este é o prato predileto de lobos. Qual é? Ovelhas. Por isso devemos ser prudentes, como o quê? As serpentes. Simples como o quê? As pombas. Evangelização pessoal. Algumas instruções para a evangelização. Qual é ela? Não levem alimento ou o quê? Água. Para utilizá-lo no caminho. Não exponha seu o quê? Celular. Mantenha-o desligado, certo? Evitem também mastigar o quê? Chiclete. Ou bombons. Nada que tire a atenção da pessoa que está sendo evangelizada deve ser o quê? Utilizado. Evitem conversas e gargalhadas quando estiverem no caminho, pois além de desagradáveis, não são atitudes o quê? corretas. Principalmente para o quê? Povo de Deus. A educação é o fator essencial. A educação é o fator essencial ao chegar em quê? Em casa. Saúde com a paz. É isso? Se ali houver alguém que não aceite a vossa paz, o que é que acontece? Que ela volte para nós. Muito bem. Eu dei a paz para fulano nem respondeu. Voltou para tu. Evitem discussões. A nossa tarefa é mostrar Jesus ao perdido e não criar o quê? Discórdia. O nosso dever é plantar a semente. Quando dá o crescimento, o Senhor faz o quê? Se encarregará. Devemos anunciar o Evangelho quanto a convencer o homem do pecado, e isso é tarefa de quem? Do Espírito Santo. Jamais ataque a religião alheia. Isso é um passo para o quê? Brigas e revoltas. Esqueça a Ave Maria ou Padre Cícero. A nossa meta é anunciar quem? A Cristo. E este quê?